Olá, tudo bem? Que legal a gente ter esse encontro novamente aqui no nosso culto de adoração a Deus. Que bom que você já está aí preparado para estudar a Bíblia junto comigo. E eu já quero te convidar, se caso você não pegou a sua Bíblia, pegue ela ali, seja no celular, seja ela física, o importante que tenha o conteúdo. E ajeite também aí sua postura para que a gente possa estudar junto esse texto bíblico. Como é bom também a gente ter essa oportunidade de parar um pouquinho, seja no meio da semana, seja no final dela, ou em algum momento, o momento que você está estudando ou escutando essa mensagem. É importante a gente parar um pouquinho e ter essa maravilha do encontro com Cristo através do texto sagrado. Bom, é tão bom também quando a gente percebe que a Bíblia ela é riquíssima. Riquíssima no sentido de que a gente pode ler o mesmo texto e ter diferentes compreensões, tirar diferentes lições deste mesmo texto. Dependendo do nosso humor, dependendo do nosso estado de espírito, dependendo da nossa empolgação no dia ali, a gente vai ler a mesma história e vai ter uma noção completamente diferente, aquilo vai fazer um bem para nós. Essa é a palavra de Deus, essa é a Bíblia, ela é rica, ela se faz é, é, ela se faz nova a cada dia porque ela tem esse poder. Eu falo isso justamente porque a história de hoje é uma história bem conhecida. É a história do cego Bartimeu. Provavelmente você já leu essa história que está escrita na Bíblia, ali nos evangelhos, onde conta a história de Jesus, ou mesmo você já pregou na igreja, pregou no seu PG, no pequeno grupo, né, sobre essa história, e a gente vai ler esse relato agora. Então convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 35. Pegou aí? Beleza? Eu não sei como é que tu tá, então eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: O que está acontecendo? Disseram: Olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante, verso 39 diz pra gente, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido até ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Versículo 42. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse é o texto que fundamenta a nossa mensagem. Eu convido você a ter uma breve palavra de oração. Senhor Jesus, a gente já leu o texto sagrado aqui que fundamenta essa reflexão, que através dela a gente possa ter um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Nessa história a gente tem alguns personagens importantes. De primeira, assim, de maneira bem rápida, eu posso citar pelo menos aqui 3 personagens. O primeiro personagem é o personagem que deve ser sempre considerado do topo, que deve estar em cima de qualquer lista, que deve ser o protagonista de qualquer grupo. O primeiro personagem é Jesus Cristo. E aqui ele vive mais uma experiência interessante, porque ele está entrando em Jericó. Jericó, você vai lembrar lá da história de Josué, era uma terra, era um lugar que pertencia ao povo por direito, fazia parte da terra prometida. Então Jesus, agora, ele pisa numa terra do Antigo Testamento. Isso é bonito de pensar, é curioso, né? Como o Antigo Testamento se conecta com o Novo. Então Jesus, ele entra em Jericó e ele está ali seguido por uma grande multidão, ele vive uma experiência de conhecer pessoas, de se fazer conhecido por outras pessoas também. Ele opera a cura ali daquele cego que precisava, ele dá a oportunidade de que o cego possa falar o que ele precisava. Isso é bonito, né? Jesus, ele sempre nos dá voz, ele nos dá oportunidade, ele nos faz importante. Quando a gente está perto de Cristo, nós nos sentimos melhor do que realmente somos, porque a misericórdia dele nos abraça. Isso é o nosso Jesus.
Então ele é o primeiro personagem dessa história. Jesus está no topo de qualquer lista. Então Jesus, ele aparece aqui e faz mais um grande milagre. Mais um milagre físico, ele também opera uma transformação de vida, né? A gente leu no texto bíblico essa verdade. Um segundo personagem, eu colocaria o cego Bartimeu. Diz a cultura da época, quando a gente lê Flávio Joséfo, por exemplo, a gente chega à seguinte informação. Muito provavelmente, este cego aqui, ele foi um cego que teve os seus olhos vazados em virtude do seu pai. Acredita-se na cultura da época que o pai dele era um grande revolucionário que queria fazer revolução contra Roma. Roma era quem estava operando ali a política e também o comando da nação naquele contexto. Então existiam algumas pessoas, alguns grupos de pessoas que se revoltavam contra essa situação. E a história conta que muito provavelmente este pai do cego, ele foi morto, ele foi caçado, acabaram com ele. E para que os filhos desses revolucionários não tomassem o mesmo rumo dos pais, eles eram cegos, eles tinham seus olhos vazados, os filhos, né? Eles tinham os seus olhos perfurados e ficavam cegos assim. Então, muito provavelmente, este cego, o Bartimeu, ele não é um cego de nascença, mas ele é um cego que se tornou por causa do seu pai revolucionário. Então tá aí uma curiosidade interessante. O fato é que esse cego, apesar de tudo, ele ouviu falar de Jesus Cristo. Ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, esse filho de Davi, esse que se tornava cada vez mais popular e famoso entre as pessoas naquele contexto. E ele pensou, bom, se Jesus está passando aqui pertinho, está passando na minha cidade, eu preciso ter um encontro com ele, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso que ele restaure a minha visão. E essa cena aconteceu. Jesus escuta enquanto ele está falando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, Jesus escuta o que ele fala, e ele tem um encontro com Jesus, e ele tem a sua visão transformada, ele passa a ver, imagina só, você não tem a capacidade de enxergar, seu mundo é trevas, e a partir do encontro com Cristo, você agora consegue enxergar as cores do mundo, você consegue enxergar as pessoas, você consegue enxergar a vida como um todo. Foi exatamente esse sabor de experiência que o cego viveu naquele contexto de encontro com Jesus. Jesus, ele tem essa capacidade de transformar a nossa vida toda vez que a gente tem encontro com ele. Por isso que você, toda vez que for ter um encontro com Cristo, seja na igreja, seja na família, no seu culto familiar, no seu culto pessoal, na sua devoção, no estudo da lição da escola sabatina, lembre-se que quando você tiver encontro com Cristo, você vai sair diferente da presença dele. Lembre-se disso. Bom, só que eu enxergo aqui nesse texto sagrado mais um terceiro personagem. Ele não é tão simples de a gente identificar de primeira, mas esse personagem, ele chama bastante a minha atenção, porque talvez você faz parte de um personagem como esse. Como assim? Eu já vou explicar. Esse terceiro personagem eu chamo de multidão. Por que não dizer que a multidão também é um personagem? Como que é ele aqui nesse contexto? A multidão, primeiro que ela está no melhor lugar do mundo. Onde que é o melhor lugar do mundo? A gente canta, né? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. A multidão está corretíssima, ela está seguindo Jesus, está bem perto dele, está vendo o que Jesus faz, está ouvindo o que Jesus fala, está presenciando os milagres. Se eu tivesse a oportunidade de viajar no tempo e ir até algum lugar, eu acho que eu queria estar nessa multidão aí, só para ver Jesus, ouvir a voz dele. Eu acredito que o melhor sermão já pregado, ou os melhores sermões, foi Cristo quem pregou. Imagina você ouvir Jesus falando. Então a multidão, ela está no melhor lugar possível. Só que tem um problema. Este personagem, a multidão, apesar de estar no melhor lugar possível, ela teve uma atitude que não foi a melhor. Qual foi a atitude? Quando tinha alguém querendo chegar perto de Cristo, porque estava gritando, a multidão foi lá e falou assim, ei, fique em silêncio, acabou, você está atrapalhando, Jesus está querendo falar. Então,
para de gritar aí, cara. Por favor, para de incomodar Jesus. E para de incomodar a gente também que quer escutar o que Jesus tem a dizer. Então a multidão fez isso. Só que o texto sagrado é tão interessante que quando Jesus escuta os gritos do cego Bartimeu, apesar de a multidão estar querendo que ele silencie, o texto sagrado diz que Jesus ele para. E ele fala assim: chamem este cego, porque eu quero ter com ele. E aí a multidão, que estava pedindo para que o cego silenciasse, a multidão volta até o cego e diz assim: ei, tem bom ânimo, ei, fica feliz, porque Jesus quer conversar contigo. Esse é um problema que a multidão tem. Às vezes a multidão se acha dono da razão, ou dona da razão, se acha a voz de Deus, porque ela se achou no direito de chegar até um filho de Deus e dizer: pare de falar, pare de clamar, pare de querer ter um encontro com Cristo porque você está atrapalhando. E agora vem a multidão, cheia da verdade, e diz assim: ó, agora tenha bom ânimo, fique feliz, porque Jesus quer conversar contigo. É meio complexo essa relação da multidão, porque uma hora você pode estar na multidão e por estar na multidão você pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que também querem ter um encontro com Jesus. Você pode estar tão envolvido com Jesus que não está dando a mínima para quem quer estar também na multidão. Então cuide com isso. Se você está aos pés de Cristo, se você faz parte de um grupo que segue a Jesus, cuide para que o fato de você estar nesse grupo não seja um problema para quem também quer estar nesse grupo. E outra, siga aquilo que Jesus fala. Nesse momento eu entendo que a multidão acertou. Falou assim: venha porque Jesus quer ter um encontro com Jesus. Jesus quer ter um encontro contigo. A multidão acertou aí. Então, cuide com isso. Se você faz parte dessa multidão já, que você seja um canal de acesso para aqueles que também querem ter um encontro com Jesus. 3 personagens numa mesma história: Jesus, o cego Bartimeu e também a multidão. Para a gente fechar, eu acho que vale a gente pensar no primeiro personagem. O primeiro personagem é Jesus. A gente vive uma vida cada vez mais sem tempo. A gente vive acostumado a dizer para os outros assim: olha, eu estou aqui lotado, olha só, minha vida está tão corrida. Como é que você está? Às vezes alguém nos pergunta, né? E parece que é bonito, parece que é maduro a gente dizer assim: não, cara, eu estou numa correria agora, mas vai falando aí o que você precisa. A gente vive assim, né? Parece que no nosso mainstream é bacana dizer que a gente não tem tempo e o descanso, por vezes, parece impopular. Parece que a gente é um preguiçoso, né? Porque a gente não está produzindo por descansar. Só que vem Jesus e nos dá uma grande lição nesse momento. A história bíblica diz que quando o cego Bartimeu gritava na beira do caminho e Jesus estava andando, o texto bíblico diz que Jesus parou e teve o um encontro com o cego Bartimeu. Jesus parou para escutar aquilo que o cego tinha a dizer. Olha, eu me arrisco a dizer, mas se tem alguém aqui que poderia dizer, se tem alguém ao longo da história, na verdade, que poderia dizer que tinha uma agenda apertada, esse alguém é Cristo Jesus. Mas ele, Jesus Cristo, em viagem, em uma das suas caminhadas, no meio de uma jornada de pregação do Evangelho, por que não dizer de salvação do mundo inteiro, Jesus ele parou para atender quem estava gritando no meio do caminho. Eu acho que a gente deve ser mais semelhante a Jesus. Em tudo, mas também nisso. De poder parar e atender quem está precisando à nossa volta. Que você possa ser mais semelhante a Jesus, em todos os sentidos, mas que você possa, mais uma vez, entender que enquanto você está envolvido numa multidão, há pessoas que também precisam estar nessa mesma multidão que segue a Jesus. Portanto, tenha essa sensibilidade de escutar, de parar, de dar atenção e, acima de tudo, de salvar pessoas. Convido você agora a ter uma atitude de reverência aí onde você está, para termos uma palavra de oração. Querido bom Deus, muito obrigado por essa mensagem que nós escutamos nesse vídeo e queremos te agradecer porque através da tua palavra, através de histórias tão conhecidas como essa, a gente pode ter encontros diferentes com o Senhor, encontros que transformam, encontros que nos salvam. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor coloque dentro do nosso coração também o desejo de fazer parte da multidão que te segue, mas que, ao fazermos parte,
dessa multidão, que isso não seja um problema para as pessoas que também querem fazer parte da mesma. Que a gente possa ser sensíveis à voz de quem clama ao longo do caminho, na beira da estrada, ao longo da nossa jornada, para que a gente tenha essa mesma atitude, para que a gente faça a mesma ação que Jesus fez enquanto esteve aqui, que é a ação de escutar, de estar presente, de dar atenção e de salvar vidas. Abençoe a tua igreja e abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.